segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, povo amado de Deus aqui reunido, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Historicamente, esse domingo era chamado Domingo Inaulis. Domingo Inaulis, que quer dizer Domingo do Branco. Os cristãos que haviam sido batizados na vigília pascal revestiam-se de túnicas brancas e voltavam à fonte do seu batismo, ao local em que foram batizados, e ali recitavam pela primeira vez o símbolo dos apóstolos, o creio, com as 12 afirmações principais da nossa fé. É importante perceber que, por conta desta prática, em algum tempo também este segundo domingo da Páscoa era chamado de Domingo do Creio, ou Domingo da Profissão de Fé. No fundo, nós temos hoje algumas considerações muito importantes, mesmo porque quando o Santo Padre, hoje Santo João Paulo II, diante de uma devoção presente com origem na Polônia, com Santa Faustina,
durante o seu pontificado, instituiu que neste segundo domingo nós comemorássemos também o domingo da Divina Misericórdia. De fato, o mistério da encarnação, a paixão e, consequentemente, a ressurreição pontuam a grande misericórdia, expressão do amor incondicional de Deus, que não poupou o seu Filho para oferecê-lo à nossa salvação. O Filho de Deus possui em si a mesma natureza do Pai, a natureza divina. Então, a maior expressão de misericórdia da parte de Deus é o próprio Deus, oferecido, entregue, doído, sofrido, morto, porém ressuscitado. É o Deus vivo que vai plasmar a nossa vida com o mistério da vida e da misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, assim sendo, contemplando o texto da primeira leitura, a primeira leitura nos fala de uma época da igreja muito importante, chamada de igreja primitiva, a igreja dos primeiros cristãos. E deixa eu falar uma coisa importante para vocês sobre isso. Durante os anos de 1962 a 1965, aconteceu o Concílio Vaticano II, uma assembleia dos bispos do mundo inteiro com o Papa. E todo mundo questionava qual seria o dogma, qual seria a afirmação de fé. E o Papa João 23, hoje São João 23, abriu as janelas e disse: é para a igreja respirar novos ares. E qual foi o grande devotamento deste concílio? Convocar a igreja a olhar para as fontes, olhar para as origens, olhar para o modelo de igreja chamado de modelo eclesiológico da era primitiva, da era dos apóstolos. E assim sendo, nós vamos perceber que essa igreja era uma igreja sofrida, uma igreja perseguida, mas ao mesmo tempo era uma igreja altamente unida. E não obstante a isso, havia a partilha do trabalho, da doação e também da autossustentação material, para que não faltasse a dignidade a todos aqueles que comungassem daquela fé em Cristo Jesus. E é por isso que os judeus, até os pagãos, se admiravam também, diziam: vejam como eles se amam, vejam o exemplo daqueles que seguem Jesus Cristo. E por conta disso, por esse testemunho, muitos iam buscar o batismo e se converter ao cristianismo. Foi assim que a comunidade cristã, que o universo cristão se expandiu, através do testemunho da ressurreição, vivido na unidade, na comunhão e no trabalho missionário vivenciado por toda a comunidade. Hoje, 2024, estamos no ano jubilar. No ano que vem, a igreja vai celebrar o ano jubilar também da esperança. E uma coisa importante: esse ano, o Santo Padre pede que seja o ano da oração, da espiritualidade, preparando o próximo ano de 2025, o ano da esperança. Mas observe, a fonte de estudo é justamente o Concílio Vaticano II. A base de estudo é fazer olhar a igreja que olhou para as fontes, olhou para as origens, e a partir das suas origens resgatar o significado esperançoso da sua identidade. A identidade forte, a identidade perseverante e a identidade de comunhão. Meus amados irmãos e irmãs, diante deste preâmbulo, eu gostaria de dizer que somos movidos como igreja a viver esse espírito de comunhão, esse espírito de partilha, de solidariedade. Daqui a pouco vamos ter movimentos aqui no santuário
E de quem é o santuário? De quem é a igreja? É oferecido a Maria, mas somos nós que nos sentimos comprometidos, envolvidos dentro dessa espiritualidade, desse desejo de ver a casa de Deus edificada, de ver a igreja prontificada e acolhedora para todos que acolhem. Mas hoje também, na segunda leitura desta celebração, algo de muito forte nos diz a palavra: nós somos de Deus, e quem é de Deus se une a Cristo, e unido a Cristo vence o mundo. Vencer o mundo significa vencer a vaidade, vencer o orgulho, vencer a prepotência, vencer o vitimismo, que são expressões que nos levam muitas vezes à procrastinação, ao comodismo, que muitas vezes vai justificar a nossa indisposição ou a nossa indisponibilidade de fazer as coisas pelo reino de Deus e nos comprometer com a vida verdadeiramente de comunhão. Portanto, nós somos chamados a vencer o mundo na experiência do ressuscitado. Não podemos admitir, dentro dessa perspectiva, um cristão pessimista, um cristão desanimado, um cristão preguiçoso, um cristão descomprometido com o testemunho do Evangelho, com a sua fé, com as exigências que lhes são dirigidas até pelo grande acontecimento da ressurreição de Jesus. Jesus, na madrugada, ressuscita para quem está vigilante, para quem está disposto, para quem tem coragem de contemplar esta experiência de amor e de graça. E assim, queridos irmãos, chegamos no cerne da palavra de Deus, que é o Evangelho. E é muito interessante, esse Evangelho daria um retiro de uma semana, pela riqueza das suas palavras. Mas vamos tentar ser sintéticos. Primeira grande observação: era tarde do primeiro dia da semana, foi a tarde do dia da ressurreição de Jesus. Os panos de linho no chão, o tecido enrolado, colocado ao lado, que tinha um significado. Tudo aquilo tinha um significado, tinha razão de ser. Mas observe aqui o que existe de importante. Ali estava a prova material de que Jesus não estava ali, mas não era a prova definitiva da ressurreição. A prova definitiva da ressurreição ocorre na tarde desse mesmo dia, quando os discípulos estavam trancafiados numa sala e Jesus passa pelas paredes, pelas portas, ou seja, ele passa por aquela realidade material, física, e se apresenta ressuscitado. Ali sim, quando os discípulos viram, acreditaram que de fato foi a ressurreição que aconteceu. Ali estava anunciada e comunicada a sua Páscoa. E ele nos deixa o quê? Um grande dom, que é o dom da Páscoa, que é o dom que nós compartilhamos em cada missa que nós celebramos antes da comunhão. A paz esteja convosco. Foi a primeira expressão do ressuscitado. A paz esteja convosco, e portanto a paz é o grande dom da Páscoa. Se vocês forem perguntados por alguém, você que vai à missa, você que é católico, qual é o grande dom da Páscoa? A paz. Jesus ressuscitado manifestou-se transmitindo a paz, não a paz contra o medo, a paz dos injustiçados, a paz dos perseguidos, não esse tipo de paz, mas uma paz fruto da justiça, resultado da misericórdia, consequência do amor destemido de Deus pela humanidade. Por isso ele diz: a paz esteja convosco. E em seguida, ele percebe os discípulos inseguros, assustados, e sopra sobre eles: como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele envia a sua igreja. Agora, o que é que ele faz? Ele repete um gesto que nós encontramos no livro do Gênesis.
Deus criou, Deus soprou o barro, fez o homem. Agora o ressuscitado sopra os seus discípulos e recria um novo significado de humanidade através da igreja, através dos discípulos. Então, a igreja enviada por Jesus, ela é comunicadora de uma alma, por isso que nós até cantamos: vós sois a alma da igreja. Ou seja, o sopro é a obra, a força do Espírito, o hálito espiritual. Então Jesus sopra sobre a igreja o Espírito Santo para ser a alma, a vida daquela igreja que for instituída naquele momento com a missão de levar a misericórdia a todos. Por isso ele diz: quem for, a quem vocês perdoarem serão perdoados, a quem não perdoarem, ele não diz para onde é que vai, mas diz que os pecados serão retidos. Ou seja, a igreja recebeu ali a missão do ressuscitado, da vida nova, de comunicar a sua misericórdia a todos os povos, a todas as pessoas. E levar a misericórdia não é sair por aí em nome de Deus julgando os outros, prometendo o inferno, ameaçando as pessoas de condenação e de juízo final, mas é transmitindo a misericórdia capaz de gerar paz no coração das pessoas, no coração das nações, na sociedade e no mundo, uma paz verdadeiramente libertadora. Mas observe, diante daquela transformação, daquela verdadeira graça acontecendo na igreja, os discípulos, fortalecidos no sopro do Espírito, encorajados, saíram em missão e encontraram Tomé. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa muito séria. Tomé não estava com os 12, não estava com os outros, estava afastado, não estava lá, e por isso não presenciou a manifestação do ressuscitado. É simples: quem não está na comunhão da fé, quem não se une na igreja, quem divide por força e influência do demônio, tenha certeza que não faz a experiência do ressuscitado. Tomé, não sabemos por qual motivo, não estava entre aqueles 12. Não nos cabe julgar. Mas quando as pessoas estão afastadas, nem o testemunho muitas vezes toca o coração. Quando chegaram e disseram o que tinha acontecido, ele se negou a acreditar. É simples. Quando estamos longe de Deus, ficamos áridos, frios, secos. Difícil de sermos tocados pela força da vida. Por isso é fácil renegar e desmentir a tudo. Se eu não pegar, se eu não tocar, se eu não sentir, eu não acredito. Materializando o mistério de Deus, reduzindo ao palpável, aos sentidos, reduzindo o mistério divino às condições, talvez, não somente da ciência. Justamente, outro domingo, mais uma vez no dia do Senhor, Tomé dessa vez estava com os 12, com os outros, e se defrontou com a presença de Jesus ressuscitado. E Jesus ressuscitado apareceu, mais uma vez comunicando o mesmo dom: a paz esteja convosco. A misericórdia de Cristo nos leva à paz. E ele se volta para Tomé com misericórdia, para mostrar que não era um fantasma. Ele diz: toca no meu lado, segue, toca nas feridas. Ou seja, veja que não é um fantasma, sou eu mesmo ressuscitado, expressão da misericórdia de Jesus para com aquele que naquele momento reencontrou o caminho da comunhão com os outros. E Tomé se atira aos pés
queridos e amados irmãos, nós temos a oportunidade de viver tudo isso através da mesa sagrada da Eucaristia, na realidade da fé. Que aproveitemos então desta realidade para também buscarmos na fé sentir a misericórdia de Deus. E nós temos um motivo privilegiado durante esse ano jubilar em nosso santuário, que é a concessão das santas indulgências, a fim de que as penas decorrentes dos pecados que nós cometemos possam também ser apagadas, como fruto da misericórdia incondicional que Deus tem por este lugar, pelos seus fiéis, pelos peregrinos, pelos devotos da Divina. Que a experiência então pascal de Jesus venha ao nosso coração, nos leve nesta misericórdia e acima de tudo nos faça homens e mulheres capazes de experimentar a paz do ressuscitado, sendo também transmissores e difusores, propagadores desta paz a todos aqueles e aquelas que de tanta paz precisam. Que Deus nos abençoe e que o ressuscitado seja sempre a razão de ser da nossa vida e da nossa fé.